Bom dia, turma. Hoje nós iremos para mais um conteúdo, para a segunda avaliação. E hoje nós aprenderemos sobre a disciplina de ciências. O que iremos aprender hoje? Hoje nós iremos aprender sobre a Terra e o Sistema Solar, que está na página 282. Nós já estudamos sobre os astros do universo, nós já falamos um pouco sobre a Via Láctea, já aprendemos sobre as estrelas, então agora nós vamos falar sobre um pouco da Terra e do nosso sistema solar. Mas o que seria o nosso sistema solar? O nosso sistema solar é um sistema planetário formado por uma estrela central, que é o Sol, e 8 planetas menores que ficam rodeados ao redor do Sol. Como nós podemos ver aqui na imagem, temos o Sol no centro e ao seu redor nós temos 8 planetas. Então, isso que forma o nosso sistema solar. Aqui nessa imagem nós podemos ver bem melhor o nosso sistema solar. A estrela central no meio, que é o Sol, e os 8 planetas. E essa linha que nós podemos ver aqui, ela é a linha que marca a trajetória que um astro percorre ao redor de outro astro, ou seja, ao redor do Sol. E essa linha aqui, além de marcar a trajetória, ela é chamada de órbita. Então, essa linha que marca a trajetória, ela é chamada de órbita. Além do Sol e dos 8 planetas, o nosso sistema solar é formado por outros astros menores. Vamos conhecer alguns deles. Aqui eu tenho o planeta Anão. O planeta Anão é o Plutão, porque até o ano de 2006 ele era considerado um planeta. Era considerado o 9º planeta do nosso sistema solar. Mas atualmente ele pertence à categoria de planeta Anão. Essa categoria ela vem englobar todos os corpos celestes que têm um formato arredondado e são grandes, mas não o suficiente para serem astros mais influentes de sua região no espaço, como são os planetas, que atraem seus satélites e outros corpos. Então, Plutão aqui ele já foi considerado um planeta, mas hoje ele é considerado um planeta anão e ele não é chamado mais de planeta no nosso sistema solar. Ele é apenas um planeta anão, não tem muita importância como os outros planetas têm. Agora vamos ver aqui um asteroide. Um asteroide aqui é essa estrutura rochosa que vocês estão vendo aqui. Ela tem um formato irregular. Então, ela nunca é redonda, ela não é quadrada, ela tem um formato irregular. E elas são bem menores, os asteroides são bem menores que os planetas anões. Por exemplo, o asteroide aqui, ele é menor do que o Plutão. Ok? Agora aqui eu tenho um cometa. Um cometa são astros que giram ao redor do Sol
Tem poucos quilômetros de extensão e são formados por rocha e gelo. São conhecidos por suas longas caudas que se formam quando o seu gelo derrete ao se aproximar do Sol, criando um rastro que reflete luz solar, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Essa luz forte, ela venceu o quê? Ela venceu o gelo que está derretendo, criando uma luz solar. É importante saber que os astros celestes, eles possuem vários movimentos. Então, a Terra, que é onde nós moramos, ela realiza vários movimentos no espaço. Os principais deles são o movimento de rotação e o movimento de translação. Vamos falar um pouquinho do movimento de rotação. A rotação é o movimento que o corpo realiza em torno de um eixo imaginário que passa por seu centro como se fosse um peão. Olha como nós podemos ver aqui nessa imagem o movimento de rotação. A Terra está se movimentando em um eixo imaginário que nós não podemos ver. E a Terra, ela faz esse movimento de rotação demorando aproximadamente 24 horas para completá-lo. Então, todos os dias a Terra faz esse movimento. Tá ok? E é importante saber também aqui é que o Sol, como nós podemos ver aqui na imagem, ele não ilumina toda a superfície da Terra ao mesmo tempo. Então, à medida que ele vai se movimentando, se girando de um lado da Terra, fica iluminada pelo Sol e o outro lado não. Isso vem caracterizar o dia, em alguns países são dias, em outros países que não estão iluminados vai ser a noite. Por exemplo, quando aqui no Brasil é dia, lá no Japão será noite, por causa desse movimento de rotação, porque uma parte da Terra é iluminada, enquanto que a outra não. Agora vamos falar um pouco sobre o movimento de translação. A Terra, ela realiza um movimento de translação ao redor do Sol. Nós vimos que o movimento de rotação, a Terra ela gira por um eixo imaginário em torno de si mesma. Já no movimento de translação, a Terra ela gira ao redor do Sol, como nós podemos ver aqui na imagem. Ela fica girando e girando. E nós vimos também que na rotação, a Terra ela precisa de 24 horas para concluir
o seu movimento, a sua rotação. Já que no movimento de translação, a Terra ela precisa de 365 dias e 6 horas para completar a volta ao Sol. Então, isso equivale a um ano completo, tá ok? Então, se passando os 365 dias, significa que a Terra ela já concluiu seu processo de translação. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a Lua. A Lua, a Lua é um satélite natural da Terra que percorre sua órbita ao redor do nosso planeta. Embora não tenha luz própria, ela reflete a luz que recebe do Sol. Por isso, podemos vê-la. Conforme vão se modificando as posições entre a Terra, a Lua e o Sol, a forma ou o aspecto de nosso satélite no céu também se altera dia a dia. Esses diferentes aspectos são chamados de fases da Lua. Então, como nós podemos ver aqui, a Lua ela vai se transformando. Às vezes ela está lua cheia, às vezes ela está lua nova, às vezes ela está quarto crescente e assim por diante. E isso, o que faz com que a lua tenha suas fases é a movimentação da Terra, da Lua e do Sol. As diferentes posições fazem com que a Lua tenha diferentes fases. Esse ciclo de mudança de aparência é denominado de lunação. Então, nós chamamos de lunação para esse processo. Em um período de aproximadamente de um mês, a Lua aparenta aumentar de tamanho até ficar toda iluminada e vai diminuindo até desaparecer. Então, a Lua ela tem diferentes fases, como eu falei, e ela possui cerca de 7 dias para mudar de uma fase para outra. Então, agora é sua vez. Tem aqui uma atividade do livro, da página 287, questão 1, 2 e 3, e da página 288, questão 4, 5, 6 e 7. Então, por hoje é isso. Resolva as atividades que nós iremos corrigir.